Desde o início, o que torna a história de Israel tão fascinante é o mistério que a envolve. Uma terra prometida, uma linhagem específica, um povo escolhido. Mas por que Deus escolheria um grupo específico de pessoas? Qual seria o propósito por trás dessa escolha? Segundo a Bíblia, a resposta começa com uma promessa divina. Deus escolhe Abraão, um homem comum, para ser o pai de uma grande nação e para ocupar um território específico, a terra prometida. Abraão, morador de Ur dos Caldeus, é chamado para deixar tudo para trás e partir para um lugar desconhecido. Deus promete a ele uma terra, uma descendência inumerável e uma aliança eterna. O pacto entre Deus e Abraão marca o início de Israel como nação e como conceito espiritual. Ele e sua esposa Sara enfrentam um longo período de espera por essa promessa, um teste de fé que se tornará uma característica marcante de Israel. Abraão tem um filho com Sara, chamado Isaque, que é a primeira evidência da promessa em ação. Isaque, por sua vez, terá filhos que continuarão a linhagem de Esaú e Jacó. Mas é com Jacó que a história de Israel ganha uma profundidade inesperada. Jacó luta com um anjo, em uma noite misteriosa, e recebe o novo nome o Israel, que significa o aquele que luta com Deus. Essa luta não é apenas física, é uma metáfora do constante desafio entre o humano e o divino, uma dinâmica que estará presente ao longo da história do povo de Israel. Com 12 filhos, Jacó torna-se o patriarca de 12 tribos, que formarão a base da nação israelita. Essas tribos são nomeadas em homenagem aos filhos de Jacó, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Asser, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Cada uma delas desempenha um papel específico na formação do futuro reino de Israel, não apenas como clãs, mas como componentes da identidade e da espiritualidade do povo. Após se estabelecerem em Canaã, os descendentes de Jacó vão ao Egito em busca de alimento durante uma época de fome severa. José, um dos filhos de Jacó, havia sido vendido como escravo ao Egito pelos próprios irmãos, mas agora ocupa uma posição elevada na corte faraônica. Ele consegue trazer sua família para o Egito e garantir-lhe segurança, mas, com o passar dos anos, o cenário muda. Os israelitas se tornam escravos, forçados a trabalhar sob o peso da opressão egípcia. É nesse contexto que surge Moisés, um hebreu que, por obra do destino, é criado na corte do faraó. Após um chamado divino, Moisés retorna ao Egito para libertar seu povo. Ele se torna o líder e profeta de uma jornada épica. Com a ajuda de Deus, Moisés desafia o faraó e conduz os israelitas para fora do Egito através de milagres, como a passagem do Mar Vermelho. Essa libertação torna-se um dos maiores símbolos de esperança e liberdade para a tradição israelita. Após a fuga do Egito, os israelitas chegam ao Monte Sinai, onde ocorre um dos eventos mais marcantes, a entrega das tábuas da lei. Aqui, Deus estabelece uma aliança formal com o povo, dando a Moisés os 10 mandamentos. Estes mandamentos não são apenas normas religiosas, eles representam os princípios morais e éticos que guiarão Israel como nação e como uma comunidade comprometida com a justiça e a verdade. Este pacto define a identidade de Israel. A nação agora não é apenas um grupo étnico, mas um povo com um chamado divino, um propósito específico. A aliança de Deus exige obediência e lealdade, e promete proteção e bênçãos em troca. No entanto, o caminho para a terra prometida ainda será cheio de provações e desafios que testarão a fé e a fidelidade dos israelitas. Após 40 anos de peregrinação pelo deserto, liderados por Josué após a morte de Moisés, os israelitas finalmente chegam a Canaã. A conquista da terra prometida não é um processo pacífico e envolve batalhas intensas e uma série de confrontos com povos locais. A cidade de Jericó, com suas muralhas fortificadas, cai diante do povo de Israel em uma campanha militar que mistura estratégia e fé. Uma vez estabelecidos em Canaã, os israelitas se organizam em uma sociedade teocrática governada por juízes, líderes tribais que exercem a justiça e lideram o povo em tempos de crise. No entanto, a instabilidade e os constantes ataques inimigos levam o povo a pedir um rei, para unificar e liderar a nação de forma eficaz. O primeiro rei de Israel é Saul, escolhido por Deus e ungido pelo profeta Samuel. Saul inicia o processo de unificação das tribos, mas logo é sucedido por Davi, um dos reis mais famosos de Israel. Davi conquista Jerusalém e estabelece a cidade como capital, transformando Israel em um reino unificado e respeitado.
Salomão, filho de Davi, sucede-o no trono e é lembrado por sua sabedoria e pela construção do primeiro templo em Jerusalém, um símbolo de fé e centro de adoração. Sob Salomão, Israel atinge o auge de sua prosperidade e influência. Mas, após sua morte, o reino é dividido em dois, o reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul. Essa divisão enfraquece a nação e a torna vulnerável a invasões estrangeiras. Com a divisão do reino, Israel enfrenta crises internas e ameaças externas. O reino de Israel é conquistado pela Assíria, e sua população é dispersa. Anos depois, o reino de Judá é invadido pela Babilônia, Jerusalém é destruída, o templo é saqueado e o povo é levado ao exílio. Este período de exílio é um dos mais desoladores para o povo israelita, mas também é um tempo de reflexão e renovação espiritual. Durante o exílio, profetas como Jeremias e Ezequiel trazem mensagens de esperança e arrependimento. Os israelitas desenvolvem uma fé mais profunda e uma compreensão mais forte de sua identidade como o povo escolhido. O exílio termina quando o Império Persa conquista a Babilônia e permite que os judeus retornem a Jerusalém e reconstruam o templo. Ao retornar a Jerusalém, os israelitas enfrentam o desafio de reconstruir sua cidade e seu templo, agora sob a liderança de figuras como Esdras e Neemias. A fé se renova e o compromisso com a lei de Deus se torna mais rigoroso. Durante este período, o anseio por um Messias e um Salvador prometido que trará redenção e paz se torna uma esperança central na espiritualidade judaica. Esse Messias será, na tradição judaica, um líder que trará justiça e reunirá as tribos dispersas de Israel. A promessa do Messias mantém a chama da esperança acesa, mesmo diante das perseguições que o povo enfrentará nos séculos seguintes. Israel, segundo a Bíblia, é mais do que um território ou uma nação, é um símbolo espiritual que representa a aliança entre Deus e o ser humano. O nome Israel encapsula a luta, a perseverança e a fé de um povo que, mesmo diante de exílios, opressões e dispersões, mantém viva a promessa divina. As profecias e a história de Israel continuam a inspirar e guiar aqueles que buscam uma conexão com Deus e um sentido para a existência. Em última análise, a jornada de Israel é uma metáfora para a busca humana pela redenção, um chamado para viver de acordo com princípios de justiça, fé e esperança. Curioso sobre como a história de Israel continua a influenciar o mundo hoje? Deixe nos comentários o que você mais gostaria de saber sobre essa fascinante narrativa bíblica. Se gostou desse conteúdo e quer explorar mais sobre a jornada bíblica de Israel e sua relevância até hoje, não se esqueça de curtir, compartilhar e inscrever-se no canal.